Muito bem. Boa tarde a todos. Eu dou muito boas-vindas à audiência e também aos nossos convidados de hoje. Esse é o primeiro webinar debate promovido pela Sociedade Brasileira de Química, Secretaria Regional de Interior Paulista, Valdemar Safiotti. Gostaria de agradecer ao professor Romeu Cardoso Rocha Filho pela oportunidade em participar, também aos professores Peter Schulz e Ronaldo Pili por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado. Prazer é nosso. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados. O professor Peter Schulz é físico, com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele realizou pós-doutorado no Max Planck de Física do Estado Sólido em Stuttgart, entre 1990 e 92, e é especialista em Física da Matéria Condensada. Ele é atualmente docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, desde 2013, professor titular desde 2016 e é atualmente o secretário de Comunicação da Unicamp, com grande interesse em divulgação científica, em particular em nanociências. Professor Ronaldo Pili é químico, formado pela Unicamp, também com doutorado pela Unicamp, pós-doutorado pela University of California, Berkeley, entre 1982 e 84, e também foi professor visitante do Georg August Universität em Göttingen, na Alemanha, e na Warwick University, no Reino Unido. A especialidade do professor Ronaldo Pili é síntese orgânica. O professor Ronaldo Pili teve ampla atuação na Sociedade Brasileira de Química, nas revistas Química Nova, Journal of the Brazilian Chemical Society e outras. Foi diretor do Instituto de Química da Unicamp, foi pró-reitor de pesquisas da Unicamp, recebeu vários prêmios acadêmicos e atualmente é vice-presidente da FAPESP. Professor Romeu Cardoso Rocha Filho é químico formado na UFSCar, tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, realizou estágio de pós-doutorado no SRI International em Menlo Park, na Califórnia, é docente do Departamento de Química da UFSCar há muitos anos, onde ele foi vice-reitor entre 2000 e 2004, foi pró-reitor de graduação em pesquisa entre 2004 e 2008, também tem uma ampla atuação na Sociedade Brasileira de Química e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Química. Esse webinar debate foi inspirado num artigo publicado pelo professor Peter Schulz, Excelência é besteira, afirmativamente. E aí nós resolvemos trazer o assunto para o debate aqui com um ponto de interrogação. Afinal de contas, é um debate, né? E com isso eu passo a palavra ao professor Romeu Cardoso Rocha Filho como moderador. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Só mais um detalhe, eu gostaria de lembrar aos participantes que eu vou disponibilizar um link no final para aqueles que quiserem preencher um Google Forms para receber um certificado, e também menciono que esse webinar vai ser simultaneamente transmitido pelo YouTube. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu, como o primeiro secretário regional da Secretaria Regional do Interior Paulista, Valdemar Safiotti, para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu gostaria, então, em primeiro lugar, agradecer à atual diretoria da Secretaria Regional pelo convite para mediar este webinar e debate. É uma satisfação poder fazer esse papel e, assim, estar na companhia dos nossos debatedores, os professores Peter e Pili. Então, sejam todos bem-vindos e, indo direto, então, ao assunto, eu gostaria de começar pelo professor Peter, perguntando a ele, no seu ver, como você definiria a excelência, Peter? Essa é uma boa tarde a todos. Inicialmente, e também de comentar com o Roberto que
Se eu não tivesse colocado afirmativamente, o artigo não teria despertado interesse, né? E assim a provocação funciona melhor, né? Mas excelência, o problema da excelência não é o que muitos... Marcia, o problema da excelência não é o que muitos entendem por excelência dentro de um ethos, de uma maneira de fazer ciência, dentro de uma maneira de fazer o trabalho acadêmico. Mas ele em si é vago, né? Inclusive, se eu procurar no dicionário, está lá, excelência é qualidade de excelente, daí ótimo. Daí eu fui procurar o que é excelente, daí excelente significa ótimo ou muito bom. Daí eu fui no verbete ótimo, o que significa ótimo? Ótimo significa excelente. Então, é um conceito circular e que ele é apropriado por diferentes grupos para tentar dizer diferentes coisas, né? Então, no caso, a maior parte das definições, né, das acepções de excelência, quando ela é dita no mundo acadêmico, seja no Brasil ou fora dele, tem muito a ver com publicações, um certo tipo de publicações, né, papers indexados e o impacto desses papers medido através de métricas de citações e citações derivadas disso aí. Mas isso, como diz um autor recente, a gente tem que tomar muito cuidado de colocar as métricas na frente do próprio conteúdo da ciência, né, do que é feito, né? A ciência ela é feita, a pesquisa é realizada, ela produz um conteúdo, ela gera um conteúdo, que é o que interessa a ciência em si, mas a gente observa que pessoas começam a olhar de uma maneira mais preocupada para os metadados gerados por esses resultados do que os resultados em si. E isso é um movimento, existem vários exemplos aí que depois eu posso discutir, que eu acho que nós temos que prestar muita atenção, é que isso vai acabar não promovendo a ciência, né? Supostamente estamos promovendo a excelência, continua sendo algo vago, e acabar por prejudicar a ciência, mas aí a gente continua aí no debate com as outras perguntas aí. Muito obrigado. Então, eu perguntaria ao professor Pili fazer a mesma pergunta. No seu ver, como você definiria excelência? Obrigado, Romeu. Boa tarde a todos. Prazer conversar com colegas da academia de tanto destaque, né? Peter, sempre fui um admirador do trabalho do Peter, o Romeu também. E quando o Peter escreveu e publicou aquele artigo no jornal da Unicamp, com o ponto final e não com o ponto de interrogação, eu fiquei particularmente incomodado e conversei com ele, né? Porque naquela primeira leitura, realmente eu estava preocupado que aquilo fosse ser usado por uma parte do corpo universitário que realmente não preza muito a sua vida acadêmica por tentar avançar a fronteira do conhecimento, fazer as perguntas corretas, tentar obter as respostas que realmente permitem a gente seguir em frente, né? Mas aí o Berlim que me convidou, obviamente eu aceitei de imediato, até por ser uma oportunidade de eu melhorar meu entendimento sobre os pontos que o Peter colocou naquele artigo. E, bom, para mim, excelência é você, primeiro, procurar respostas para questões importantes, fundamentais da sua área de conhecimento, né? Então, quando você faz isso, você procura olhar o cenário e realmente fazer contribuições que podem modificar um pouco a compreensão daquele tema, daquela área em que você atua. E não fazer mais do mesmo, né? Acho que essa é uma situação de conforto, de zona de conforto, que deve ser evitada. O pesquisador precisa ter os olhos para o futuro, com a ideia de usar a metodologia correta, estar ao par de como a sua área do conhecimento está evoluindo, a fim de poder até mesmo tentar modificar
o status de conhecimento, os paradigmas que a sua área normalmente preza e valoriza, né? Se não for possível isso, pelo menos fazer a fronteira do conhecimento avançar. Para isso tem que ter robustez o seu trabalho, ele tem que estar fortemente alicerçado, estabelecido no que tem de melhor das técnicas e dos conceitos da área, né? Ele tem que ser reprodutível, isso é fundamental em ciência, né? E, novamente, ele tem que contribuir para aquela área do conhecimento em que você está, no mínimo, né? Se for possível, uma área mais trans, inter, multidisciplinar, como raras vezes os mais dotados da ciência conseguem fazer. Eu me julgo um grande trabalhador ali da ciência, eu procuro contribuir na minha área do conhecimento. Então, eu acho que essa é a minha visão de excelência, é o que vai além do bom, é algo, uma meta a ser atingida, é algo que, como vários conceitos, né? Por exemplo, beleza. Como é que você define beleza? Isso está nos olhos de quem vê, ou na mente de quem interpreta aquela visão. A excelência, ela está muito mais, na minha opinião, no julgamento de quem olha do que naquilo que é colocado. E ela só se estabelece após o fato. É difícil você olhar um projeto e garantir que ele é de excelência. Ele pode não virar nada, ele pode virar uma série de pequenos papers que não contribuem muito, mas o pós-facto é importante. O que vem depois, né? Quando a comunidade, aqueles que estão trabalhando na área, validam aquela ideia, né? Eu entendo que o artigo do Peter ele faz referência a um outro paper de 2017 de um grupo de pesquisadores, acho que o primeiro deles é Moore, né? E lá eles estão... Eu obviamente fui me inteirar desse trabalho depois que eu conversei com o Peter lá 3 anos atrás, 3 anos. E lá eles estão muito mais voltados para a questão do financiamento da pesquisa, né? Como que esse conceito de excelência pode deturpar a distribuição de recursos, o prestígio dos pesquisadores, a ascensão profissional, que eu acho que é legítimo isso, eu acho que é legítimo, né? Isso tem muito a ver com a questão da revisão por pares, né? Porque se você não tem uma comunidade de pares, de revisores, que enxerga que o que importa é o que vem para frente e não o que está para trás, na carreira de cada um, fica meio enviesada a análise mesmo, né? Então, eu concordo com o Peter quando ele mencionou que esse conceito ele pode desvirtuar muita coisa, como os autores lá do paper de 2017, o Moore e outros, apontam. Ele pode, porque qualquer conceito mal aplicado, né, ele tem o potencial de fazer o bem ou fazer o mal, né? Então, eu acho que excelência é uma busca constante do cientista, na sua área, na sua esfera de atuação. E o princípio é assim, se você faz as perguntas certas, isso o Peter escreve no artigo dele, se você faz as perguntas certas, você tem mais chance de chegar a respostas que vão ser relevantes. Se você se contenta com perguntas, digamos, rasas, ok, as respostas provavelmente serão também na mesma ordem. Não sei se eu fui um pouco prolixo, okay, mas eu acho que é isso. Como é, obrigado aí pela Muito obrigado. Bom, definida excelência por ambos os debatedores, eu gostaria de agora fazer a pergunta para o Peter. E aí, excelência é besteira? A excelência, como eu descrevi, é besteira. A excelência, como o Pili descreveu, não. É a essência da ciência, eu concordo com ele. Mas o interessante é que nós, eu acho que caímos numa armadilha, né? Nos últimos, foi paulatinamente nos últimos 20 anos, eu diria, nós caímos numa armadilha que são os rankings de universidades. E os rankings de universidades, eles são construídos a partir de metadados e não de questões que não são tangíveis, que nem o Pili colocou. E aí, como isso virou uma corrida, e rankings tem um uso político enorme,
né? E no Brasil começou a ter o uso político no ataque às universidades, que as universidades brasileiras não estão entre as melhores do mundo, etc, etc, etc. Então, é uma coisa que saiu do controle e é um ambiente aqui, né? É um ambiente onde essa excelência é mal definida, como eu coloquei. Mas ela toma o espaço da excelência como o Pili definiu, né? Porque, deixando de lado questões que não são tangíveis, você acaba indo para aquelas que são tangíveis, que são quantificáveis. E aí começa a ter os jogos dos metadados. Você, por exemplo, alguns que eu notei antes de prestar atenção nisso, uma revista que é assim faz parte do core, do núcleo duro da minha área, trocou o editor, e aí o novo editor se apresentou. Isso foi lá 2010, por aí, não lembro bem, porque depois eu fui recuperar a informação, tinham retirado do ar a carta dele, em que ele dizia que ele iria promover os artigos nos assuntos que estavam, vou usar a palavra que ele não usou, mas era isso que ele, em moda, porque tinha que aumentar o fator de impacto daquela revista, que estava abaixo. Bom, isso é inadmissível. Isso é o jogo corrente na excelência que eu acabei de denunciar e vai totalmente contra a excelência como o Pili colocou. Outro exemplo, que os projetos de pesquisa que caem nas minhas mãos, tipo da FAPESP, o candidato coloca como objetivo publicar 3 artigos em agosto de 2022. Isso não pode ser objeto de pesquisa. Objetivo. O objetivo é responder uma pergunta a mais ambiciosa possível e não o número de artigos que vai sair. A partir do momento que eu coloco isso como objetivo, esses artigos vão sair, porque é isso que está proposto, é isso que vai ser cobrado, mas o conteúdo e a formação, enfim, todos os desdobramentos acabam se perdendo. E um outro exemplo é esse uso insistente, eu estava conversando com o Roberto antes de começar aqui a mesa redonda, o uso de coisas como, por exemplo, fator de impacto. O fator de impacto como eu coloquei para ele, é uma nota promissória. Eu escrevo um trabalho, eu consigo publicá-lo, ele realmente tem uma relevância, mas essa relevância vai poder ser quantificada de alguma forma, e nem sempre isso acontece, por número de citações, que demora 2, 3 anos para começar a ter um cenário disso. Mas ele quer um financiamento rápido, ele quer uma promoção rápida. Então, o que eu faço? Eu assino uma nota promissória. As pessoas usam um fator de impacto, que é baseado em citações, mas é uma promessa. Isso não significa que aquele artigo dele realmente tem toda aquela relevância. Ele ganhou um espaço de visibilidade que promete aquilo. Isso nós estamos não só aumentando a quantidade de publicações, como nós estamos jogando com os fatores que prometem uma avaliação de qualidade, mas que não necessariamente vai se revelar. Então, eu acho que isso está, inclusive, modificando a própria maneira de a gente encarar o trabalho acadêmico. Eu lembro que eu fui formado numa época em que o objetivo era responder perguntas. Hoje o objetivo é preencher uma planilha com número de publicações. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque afeta também a formação dos nossos estudantes, das novas gerações de pesquisadores. Enfim, o que eu vou colocar no lugar de um discurso vago como esse? Então, esse próprio artigo aí, que eu comento no meu artigo, que o Pili já mencionou, eles sugerem que a gente deveria colocar mais exatamente scientific soundness, né? Integridade, profundidade, abrangência, ou formação de capacidades.
Mas eles fazem uma pergunta muito provocativa. Dá para vender esses objetivos? Né? Dá para a gente voltar atrás? Dá para a gente modificar? E isso é uma questão que eu acho que tem que se preocupar cada vez mais, porque há uma sobreposição muito grande com outro debate que vem junto, que é o da integridade na pesquisa. E o manifesto de Hong Kong, né, porque foi assinado lá num evento sobre integridade na pesquisa, coloca todos esses fatores que o Pili mencionou na sua definição de excelência como algo que nós devemos prestar atenção. Rigor, ciência aberta, transparência nos processos de pesquisa, valorizar também todo o que faz parte da atividade, como, por exemplo, revisão por pares, que o Pili mencionou, mas também reprodutibilidade. Quer dizer, se um grande resultado é publicado, as pessoas não se preocupam mais em reproduzir aquilo, o que é essencial na ciência. Vide, por exemplo, a descoberta de, entre aspas, vida em Vênus, né? Uma semana depois, um artigo sugerindo aquele presença de fosfina como possível forma de vida, saiu um outro que não, isso aí provavelmente é atividade vulcânica no planeta. Né? Então, se eu não abro espaço para a reprodução de resultados, para observar de novo questionamentos, só buscando a grande novidade que vai ter um impacto inicial, eu estou prejudicando a ciência. Inclusive, eu tenho que mostrar também, ter a oportunidade de mostrar aquilo que não deu certo. Né? Porque senão nós caímos num terreno de um grande físico, que era um grande provocador também, o Wolfgang Pauli, que dizia assim nos seminários assim de apresentação de trabalhos, ele falava, that's not even wrong. Né? Isso aí não está nem ao menos errado, porque quando é errado serve para alguma coisa, mostrar que a caminho não é isso. E eu temo que, com a promoção dessa excelência vaga, a gente vai acabar fazendo um monte de coisas que não são nem ao menos erradas. Ótimo. Obrigado. Peter? Eu poderia complementar, Romeu? Posso complementar as ideias do Peter que me apareceram? Pode. Eu ia perguntar para você quais seriam os padrões de excelência que você considera como sendo os mais importantes no mundo acadêmico e como incorporá-los aqui no Brasil, se é que já não estão incorporados. Eu acho que já, de certa maneira, me adiantei. Sim. E me referi a isso. Primeiro, deve ser sempre algo, um balizador, uma meta para o caminho que você se propõe a seguir, né? E para isso, ela tem que estar alicerçada ela tem que ter solidez. Eu acho que é um pouco isso que o Peter falou de scientific robustness. Robustez, né? Ser sólida, ser uma que pode ser reproduzida, que está em linha com os melhores avanços das técnicas e metodologias da área. Você persistência, você com o status, o conhecimento daquela área que você atua. E ela deve ser, sobretudo, suficientemente importante para merecer ser pesquisada. Você não pode se dobrar às circunstâncias mais fáceis, na minha opinião. Você tem que parar e falar, será que isso merece ser feito? Será que o dinheiro público, que afinal no Brasil é isso que move a ciência, será que ele está sendo bem investido quando eu tento responder tais e tais perguntas, ou eu poderia responder outras, né? Então, a excelência, nem sempre você vai conseguir fazer coisas que você mesmo define como excelência, mas você deve sempre procurar estar indo naquela direção, né? Alguma coisa que ter o potencial de transformar o conhecimento na sua área, que os outros vão notar, que os outros vão utilizar como uma literatura segura e confiável, etc. Mas eu queria voltar um pouquinho aí ao ponto do Peter, quando ele mencionou a questão do fator de impacto. Só lembrar a todos aí que estão no webinar,
fator de impacto é um proxy da revista, do journal, não é do trabalho que está lá. Né? E hoje, mais do que nunca, né, é difícil quem veja todos os artigos de uma mesma revista, por conta de ser uma busca eletrônica. Então, normalmente, anteriormente, quando nós éramos estudantes, acho que, não sei se o Beto, porque ele é mais novo que nós três aqui, a gente olhava, folheava a revista, porque até achava a coisa mais interessante do que você foi procurar. Né? Então, realmente, um fator de impacto de uma revista dava uma ideia até da qualidade dos artigos. Hoje eu tenho dúvida. Né? Ela tem artigos que são blockbusters, né, que impulsionam o fator da revista e os outros vão de reboque. Mas isso é um ponto. Outro ponto que me preocupa, Peter, você mencionou aí os processos da FAPESP, não é só FAPESP, isso eu acho que é geral, né? É que os proponentes enfeitam um pavão, como a gente dizia antigamente, douram a pílula, mais do que a ética permitiria. Vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma mensagem aqui que está ruim a minha conexão. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo, mas está com algum problema, sim. Tá. Então, eu tenho uma preocupação com esse embelezamento, né, que os autores desse artigo se referem. Né? Bom, quem pegou algum projeto aqui da era Covid, da FAPESP, do CNPq, sabe do que eu estou falando. Né? Então, você tem um problema, ele é relevante, mas a sua abordagem não permite que você faça as afirmações que você está fazendo, no que se refere à descoberta do fármaco, ou da interação, ou do qualquer que seja o fenômeno. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, um dos papers que mais me chamam a atenção até hoje é o do Watson e Crick, em 1953, na Nature. Eles inauguraram a biologia molecular com aquele paper. E se você lê novamente aquele paper, você vê que eles não fazem promessas vãs. Né? Eles se atêm aos dados, eles se atêm ao problema que eles estão investigando. Isso é uma mudança de comportamento dos nossos tempos, obviamente. Né? Já se passaram, sei lá, muitos anos. Né? Mas eu acho que ainda é parte da investigação científica você ter esse compromisso com o que você pode afirmar, né? E não levantar expectativas que não podem ser atingidas ao final. Né? Bom, Romeu, desculpe aí, mas o meu padrão de excelência é sempre esse, tem que ser alguma coisa sólida, reprodutível e que mereça ser investigada. Ela não precisa, sei lá, ser um trabalho como o do Max Planck ou do Mendel, ou, sei lá, ou na nossa área mais remota aí, do Wöhler, que acabou com a teoria da força vital, ainda há discussão sobre isso, mas ela tem que ser suficientemente relevante para merecer a sua atenção e, mais do que isso, né, merecer o uso de recursos públicos. Né? É isso para mim. Muito obrigado. Voltando ao Peter, você gostaria de colocar alguns critérios mais de qualidade que, na sua opinião, seriam fundamentais para que a excelência fosse estabelecida mesmo? Eu acho que a gente tem que desacelerar. Eu não vou dizer fazer slow science, né, que era um manifesto de alguns anos atrás, mas quando você via colocava, o proponente da ideia de ciência mais devagar, slow science, eram bastante produtivos, né? Não era aquele pessoal que uma justificativa para não fazer nada, mas eu acho que tem que ser a excelência. Eu vou na linha que o Pili colocou. Nós temos que prestar muita atenção na formação dos nossos estudantes, numa formação robusta. Né? Eles aprendem, eu noto em algumas situações, de que você tem um número muito grande de grupos em que um orientador tem lá, sei lá, 20, 30 orientandos. E, bom,
todos esses 20 e 30 vão publicar artigos, mas eu não sei qual que é a formação, qual que é a discussão, qual que é a troca de ideias que está por trás disso. E aí essas exigências também de que um aluno de mestrado em 2 anos cumpra os créditos, faça o seu projeto e publique, por exemplo, antes de defender o seu mestrado, né, para pegar um caso mais radical, esse tempo de amadurecimento de ideias, né, o tempo de discussão do próprio resultado para que ele chegue no formato de um bom paper, é mais demorado do que isso. O artigo vai acabar saindo, mas ele não vai sair como poderia sair. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque esses jovens pesquisadores vão ser os líderes científicos de amanhã, né? E tem um dado adicional, que é quase uma anedota, mas é uma boa provocação, eu acho, que é sobre esse fetiche da excelência que eu coloquei, né? Eu acompanho no noticiário alemão, por outras razões, um pouco a Universidade Técnica de Berlim, né, que é parecida nos seus números com a Unicamp e tal, e lá tinha uma discussão política que me interessou aí uns 2, 3 anos atrás, e aí eu vi numa das notícias que o Christian Thompson tinha sido reeleito reitor de lá. E o Christian Thompson é um físico que foi meu colega no Instituto Max Planck, né? A gente, em grupos diferentes, mas a gente conviveu. Eu falei, puxa, o que o Christian está fazendo? Eu fui no Web of Science, porque, putz, mais de 20 anos que não tinha contato, e daí eu vi lá, ele está chefe de grupo, trabalha mais ou menos na mesma área que ele trabalhava, tinha lá uma média de 8, 10 artigos publicados por ano, e de repente, puf, nenhum. Ou um. Falei, o que aconteceu? Eu fiz as contas, ele assumiu a reitoria da universidade. Aí eu vi falando, mas como é que será que é? Fui procurar o reitor do MIT. Na época eu vi, também decresceu violentamente o número de publicações dele. Aí um colega meu, também físico, que foi do mesmo país que o Christian Thompson, e que foi reitor de uma universidade pública brasileira importante. Aí eu fui olhar, o que o fulano está fazendo? Ele não publicou nada desde que assumiu a reitoria. Saiu da reitoria, voltou a produzir. E aí eu falei, puxa, e não é incomum os casos de reitores brasileiros que às vezes não só não diminuem o número de publicações, como aumenta a produtividade enquanto é reitor. Um caso específico que eu notei isso. Isso tem alguma coisa errada ali. Nós estamos valorizando esses números de uma forma equivocada, eu acho. Existem posturas diferentes que a gente precisa discutir com mais cuidado, né? Ou seja, existe uma outra maneira em bons centros em que essa preocupação de não deixar os números caírem, e eu não sei a que custo, inclusive um desses casos aí teve problema aí de má conduta envolvida em alguns trabalhos, de um dos exemplos que eu citei, que eu não vou dar, obviamente, os nomes. Mas eu acho isso preocupante. Então, as lideranças também têm que modificar um pouco a sua... Nós temos que discutir mais amplamente o problema e nós temos que ver como, a partir das lideranças, das sociedades, nas próprias universidades, nas agências de fomento, como é que a gente pode modificar esse quadro em favor da integridade, da robustez, de um trabalho sólido e que permita uma boa formação para os estudantes. Obrigado, Peter. Voltando ao Pili, você mesmo já mencionou, Pili, que nem sempre é possível estar fazendo aquele trabalho de excelência, excelentíssima, que também existe o feijão com arroz. Você não falou dessa maneira, mas isso significa que você entende que também tem uma excelência mais inclusiva no momento em que você permite que o feijão com arroz seja também desenvolvido?
Eu não vejo nenhum problema em você transitar por diferentes graus de originalidade, de ousadia. Eu acho que também é uma postura um pouco suicida você apostar toda a sua carreira acadêmica em temas que são bastante difíceis e ousados e que podem perfeitamente não produzir resultado algum em termos concretos, né? Eu acho que você tem que fazer um balanço entre olhar sempre à frente, olhar ao futuro e ver de que forma você pode contribuir para ir trilhando um caminho e se qualificar para atacar problemas mais ousados, de maior relevância no teu campo. O que eu volto a dizer, não se deve ficar fazendo mais do mesmo. Ou seja, o que é mais do mesmo? É aquele trabalho que você sabe qual vai ser o resultado. Você já sabe de antemão que vai, sei lá, formar uma ervilha marrom e não uma ervilha preta, entendeu? Para ficar no campo da genética. Isso não ajuda, né? Não ajuda. Então, eu acho que não há nenhum demérito em você fazer trabalhos que talvez não sejam todos eles de nível que um grande nome da tua área iria assinar embaixo do trabalho, mas precisa ser feito com robustez, solidez, tudo isso que nós já conversamos aqui, né? Eu vejo que há um problema, e isso é uma questão de cultura que nós temos que começar a discutir no país, né? Que o Peter já levantou. Primeiro, nós temos que formar as novas gerações de pesquisadores. Nós não podemos encarar alunos e pós-docs como nossa mão de obra. Não, absolutamente não. Eles têm que se tornar independentes, eles têm que ter suas próprias ideias, eles têm que ir mais longe do que a gente foi, né? E, ao falar isso, eu me refiro, por exemplo, quando eu comecei a atuar em ciência propriamente dita, no final dos anos 70, início dos anos 80, era raro ter um trabalho da minha área publicado numa boa revista internacional. Eram poucos, né? Esse tipo American Chemical Society ou o Van Chemie, depois é que virou uma revista de prestígio. Na minha época de estudante nem era tanto. Mas, enfim, houve um esforço muito grande da nossa comunidade na década de 90, particularmente a partir dali, de publicar, né? Mas isso está virando uma coisa, um fim em si mesmo, né? E aí não pode, na minha opinião. Nós já sabemos como escrever papers, nós já temos acesso aos melhores editores. Acesso, que eu digo é o seguinte, o paper não vai voltar simplesmente porque, bom, hoje não tem mais envelope, mas antigamente tinha, porque ele veio subscrito como Brasil, porque isso já aconteceu no passado. O paper, a submissão era do Brasil, o editor nem lia, falava, não está encaixado na linha da editorial da revista. Hoje não, né? Nós somos, sei lá, o 13º, 14º, nem sei em que ranking nós estamos, mas isso é uma outra coisa perniciosa, são esses rankings que o Peter mencionou, né? Por N motivos que a gente pode discutir uma outra hora, mas eu acho que o que nós temos que almejar é qualidade, né? Seja muito boa, excelente, mas tem que ser algo que faça uma diferença, né? Então, acho que tem espaço, até porque o Peter também se referiu à questão da reprodutibilidade. Lembra da fusão a frio? Todo mundo aqui que viveu a década de 90 lembra da fusão a frio. Se não tivessem tentado reproduzir, aquilo teria colado até hoje. Acho que ainda não temos uma fusão a frio, né, Peter? Que eu saiba. Daí você olha, por exemplo, para a física de partículas. Quem faz parte dos grandes grupos na área de física de partículas tem uma quantidade enorme de publicações, certo, Peter? Estou falando errado ou não, Peter? Porque eles se juntam, é um problema difícil e tudo, e aí cada um contribui ali com sua peça. Mas, veja, quando você ingressa num projeto cuja concepção não foi sua, foi de outrem, você se encaixa ali, você tem um pouco mais de dificuldade para dar a sua própria contribuição, do pensamento, digo, né? Então, muitas vezes você vê pessoas que estão inseridas em grandes grupos, isso meio que durante algum tempo foi encarado como uma medida de prestígio do pesquisador. Eu tenho 50 alunos. Ok, beleza, se você está conseguindo formar todos bem, parabéns. Mas eu não sei se esse é o modelo a ser seguido. Pode ser para alguns, eu não tenho condições, porque eu quero cuidar bem de cada aluno que passa por meu caminho, da melhor maneira possível.
Então, eu acho que o modelo que nós temos precisa ser repensado. Por exemplo, as métricas de avaliação pelas agências de fomento, pelas universidades, pelos pares. Porque eu já vi muita gente dizer, não é bom contar papers, e eu acho que não é bom mesmo. Mas quando se trata dele, ele fala, não, mas eu publiquei 20 papers no ano e eles não me deram aquele auxílio. Então tem essa hipocrisia aí no meio, entendeu? Quer dizer, para os outros a regra é uma, para si a regra é outra. Também não dá para ser assim, né? Então, eu queria, aqueles que estão me ouvindo, declarar publicamente que eu me preocupo muito, sempre por onde eu passei, em ler os projetos, em primeiro lugar. Ler, entender e tentar formar uma opinião sobre a contribuição no conhecimento. Jamais olhar quantos papers o autor publicou, isso vem depois, para ver se ele tem alguma coisa muito parecida, se é o mais do mesmo ou se não é. E nós precisamos fazer um esforço muito grande para desconstruir esse negócio de contagem de papers. Isso não leva a lugar nenhum, né? Nós temos que olhar a qualidade do que é feito, a contribuição de cada um, para que a gente possa formar melhor os nossos futuros pesquisadores, nossos futuros cientistas, e realmente ter chance de avançar. Mas sim, Romeu, dá para fazer. Eu faço isso todo o tempo, eu não sou nenhum exemplo de excelência, mas dentro do que eu faço tem diferentes graus de ousadia, de dificuldade e de originalidade. Mas faço questão que seja bem feito. Nós já estamos avançando no horário desse debate, mas eu gostaria de colocar para vocês algumas colocações que estão sendo feitas pelos pela nossa audiência. Então, a primeira colocação feita pelo professor Silvio Cunha é: qual é a linha divisória entre tema de pesquisa de excelência e os temas da moda? Por outro lado, o Hudson Carvalho coloca a seguinte questão: será que a isonomia salarial na carreira docente influencia a construção de ambiente de excelência acadêmica? Caso positivo, ela ajuda ou atrapalha? Vou pegar essas duas primeiras perguntas e depois aí nós temos mais duas e nós já estamos avançando na hora. Então, o que vocês têm a dizer sobre essa questão dos temas, excelência e temas da moda e a questão da isonomia salarial? Tá. Não, vou pegar. Peter, vai você. Tá bom. Bom, isso tudo que nós observamos aqui, vou começar pela segunda, nós comentamos aqui, acontece também em ambientes onde não tem isonomia salarial. Então, eu acho que é um problema multi-isonômico. Ele não tem tem a ver, claro, com o sistema de recompensas, mas eu acho que é difícil, né? A primeira pergunta parece mais simples. Qual a diferença entre excelência e moda? Bom, existem problemas que são relevantes, que surgem, que são relevantes e viram moda por isso. Então, por exemplo, o grafeno, né, que descoberto em 2004, um monte de colegas, eu inclusive, começamos mas o que será que é isso? É muito interessante, quais são as possibilidades e tal. E, obviamente, virou uma moda, no sentido de que um monte de gente começou a trabalhar nisso. Mas, com o tempo, verificou-se que, de fato, esse é um tema relevante, de importância perene, mais perene. Agora, se tem uma coisa que aparece que daí pode bombar, eu mergulho de cabeça nisso, para publicar logo um artigo que, como o tema é novo, também tem grande chance de ser citado. E daí, eu, em vez de aprofundar isso, porque eu realmente estou motivado por questões suscitadas ali, por perguntas suscitadas, aparece uma nova novidade é bom, né? Mais uma novidade assim promissora, e eu pulo para aquele lá para ver se eu também pego uma carona na visibilidade daquele tema. E tem gente que faz isso o tempo todo. Então, isso eu acho que
a pessoa está só surfando numa moda e não, de fato, buscando uma excelência dentro desse novo tema, ou enfim, isso é algo que demora. Isso eu acho que é a diferença entre excelência e moda, que somos todos suscetíveis aí também, né? Obrigado. Queria também dar uma contribuição nesse tema. Eu acho que também é muito... essa questão de moda é muito top-down, né? Por exemplo, algumas agências de financiamento, algumas revistas definem, como o Peter já se referiu, que um editor, ao assumir, disse que ia dar preferência a esse ou aquele tema. Às vezes nem é escrito, né? Não é uma norma escrita, mas há uma certa expectativa de que aquela área venha a contribuir, portanto, ela talvez seja preferencial, deva ser induzida. Mas isso não deve vir em detrimento do Blue Sky, da pesquisa em que cada um coloca ali as suas ideias e o seu melhor conhecimento, né? Eu me lembro do caso dos quase cristais, é isso, Peter, do Sherkman? Sim. Ele, quando descobriu isso, ele foi metralhado por ninguém mais, ninguém menos do que Linus Pauling. Enquanto o Pauling viveu, o Pauling tinha uma frase quase tão cruel quanto essa do Pauli aí. Ele dizia que não existia quase cristais, existiam quase cientistas. Pô, isso era vindo de um Nobel, de uma pessoa de prestígio. Mas você tem que acreditar naquilo que você está propondo. Então, eu acho que é ruim quando há uma coisa enviesada para uma área só, para um tema só, porque você nunca sabe onde virão os ovos de ouro, onde a galinha vai pôr o ovo de ouro, né? Não dá para prever isso em ciência. Quem disser que dá, eu acho que está delirando, né? Para não usar outro verbo. Então, eu acho que você tem que olhar para o lado que você acredita que pode contribuir, que é relevante e que tem perguntas a serem respondidas. Obrigado. A professora Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva está perguntando: excelência e aplicabilidade às necessidades do país? Eu gostaria de tentar responder a Fatiminha, um grande colega, trabalhamos juntos lá na FAPESP, um expoente de produtos naturais aqui no país, no exterior. Essa é uma discussão também, viu, Fátima, que sempre permeia os órgãos de fomento e talvez também as universidades, né? Há uma expectativa de que a gente vá resolver os problemas nacionais a partir da academia. Eu acho que essa expectativa é sadia, mas a missão da academia é fazer avançar o conhecimento, né? E se desse conhecimento outros atores puderem contribuir para se tornar soluções, produtos, inovação, ótimo, né? Então, às vezes eu sinto uma certa pressão para que o país resolva seus grandes problemas científicos, sociais, de saúde pública, a partir da universidade. Eu acho que, talvez eu esteja mal informado, mas eu não me lembro de outros exemplos de grandes países que fizeram essa contribuição de forma tão enfática, né? Eu vejo, sim, grandes descobertas que depois vieram a transformar, por exemplo, sei lá, o transistor, não foi numa universidade, foi na Bell Labs, mas depois isso virou tudo que nós temos hoje em termos de ciência, de comunicação, de TI, etc. e tal. O caso também da insulina, que foi descoberta lá no Canadá, numa universidade, e depois virou produto e salva vidas, etc. e tal. Mas nada disso que eu me lembro foi uma coisa assim, escrita em pedra, ou seja, vamos descobrir a cura do diabetes. Mesmo a grande esforço científico norte-americano para a cura do câncer, que foi na época do presidente Nixon, que eles colocaram, acho que no NIH, se não me engano, um monte de dinheiro para descobrir a cura do câncer. O que nós tivemos, assim, além dos avanços acadêmicos, que são importantes, obviamente, foi o Taxol, né? Que é uma droga que hoje é usada, e há muito tempo é usada para tratamento de diversos tipos de câncer. É difícil você fazer essa
essa previsão de longo prazo, né? Então, eu acho que é preciso olhar as necessidades de cada país, é preciso, mas não podemos esquecer que para aplicar, primeiro tem que entender. Para aplicar algum conhecimento, você tem que entender o que está acontecendo ali. Peter, gostaria de complementar? Sim, esse o Pili tem razão, também tem essa percepção de que é um longo debate, né? E esse debate ele é mais complicado, né? Porque o debate é complicado? Porque quando se coloca nesses termos, que nem a pergunta feita, há uma expectativa de que há essa contribuição direta à sociedade, né, de aplicação e tal. Mas vejam só, algumas ciências elas são muito internacionalizadas, como por exemplo a física. A física ela tem uma agenda de pesquisa que é muito internacionalizada, muito compartilhada por todas as comunidades da área no mundo. Enquanto que algumas ciências, por exemplo, saúde pública, né? É uma área do conhecimento que, obviamente, está muito mais voltada aos problemas locais, que ela progride muito mais voltada aos problemas, analisar os problemas locais, do que talvez alguns problemas gerais da área. Não sei, estou especulando, mas imagino que seja por aí. Um outro problema, no entanto, que é essa dicotomia entre ciência pura, né, de avanço do conhecimento, de formação de pessoas, e ciência aplicada. É uma falsa dicotomia. Ela foi criada no século XIX exatamente para se opor a um certo poder, uma visibilidade que o que vieram a ser os cientistas puros, digamos assim, de ciências básicas, estavam adquirindo. Para conquistar espaço, criou-se essa categoria, que nasceu de um mau entendimento de um filósofo, que é o Kant, sobre artes aplicadas e artes básicas. Eu queria dizer uma coisa completamente diferente. Mas nós vivemos essa dicotomia que é falsa. Então, porque em muitos lugares isso acontece ao mesmo tempo. Nesse cenário maluco da Covid, por exemplo, é cedo para avaliar uma série de trabalhos, mas eu observo grupos onde descobertas básicas junto com aplicações. Então, não necessariamente uma pessoa tem que se preocupar com também tem que fazer algo aplicado, né, assumindo essa diferença que eu sou contra, que a gente insista nela. Outros vão fazer mais com viés, outros com viés contrário, e é a comunidade que, de alguma forma, tem que se organizar nisso. Mas, dependendo do tema, dependendo da área, a busca pelo conhecimento, digamos, mais fundamental, vai levar a uma formação e uma capacitação melhor daquele grupo de pesquisa para, eventualmente, ter alguma aplicação. Mas, enfim, Einstein tem uma patente de geladeira, por exemplo. Muito bem. Esse tema é realmente instigante. Nós tivemos o prazer de ter mais de 60 pessoas, nobres colegas, na nossa plateia, e nós, com certeza, poderíamos continuar discutindo isso por um longo tempo, mas já estamos além do que nós tínhamos nos proposto como tempo. Então, em respeito a todos, eu gostaria de passar a palavra de volta ao professor Berlink, agradecer aos colegas, ao professor Peter, ao professor Pili, como debatedores, agradecer ao Roberto e voltar a palavra para ele, agradecer a todos os nossos colegas que estão na audiência. Romeu, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a participação da audiência e dos professores Peter, Pili e Romeu nesse debate que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Lembrando então a todos que assistiram, o link para aqueles que quiserem certificados está no chat. Por favor, cliquem nele
ele vai ficar ativo mais 15 minutos depois do fim do webinar para preencher e os certificados serão enviados diretamente para o e-mail daqueles que assim o fizerem. Além disso, o vídeo dessa apresentação vai ser disponibilizado no meu canal do YouTube institucional da USP de São Carlos. E se o professor Romel também quiser, a gente pode disponibilizar no canal da Sociedade Brasileira de Química. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde. Obrigado a todos. Foi um prazer conviver esses 60 minutos aí com os colegas e também com os que participaram aí acompanhando o debate. Um abraço a todos e cuidem-se. Isso. Muito obrigado pela oportunidade. Peter. Um abraço a todos também. Prazer em Um abraço a vê-lo por aí. todos, muito Prazer obrigado. Foi Tchau, excelente. Uma boa Tchau, tarde tchau. a todos. Boa semana. Tchau. Vocês também. Nos vemos na reunião anual semana que vem. É verdade. Tchau. Até logo.